As Rocky Mountains, no Colorado, são um lugar de beleza incomparável, onde picos escarpados se erguem em direção ao céu e densas florestas de abetos sussurram segredos. As trilhas sinuosas, muitas vezes envoltas em névoa, atraem aventureiros de todo o mundo que buscam liberdade e desafio. No entanto, por trás dessa paisagem majestosa, espreitam perigos que nem os caminhantes mais experientes conseguem prever. No verão de 1985, 9 jovens amigos de Denver partiram para passar um fim de semana prolongado nesta natureza selvagem. Eles não eram novatos. Cada um era um campista ou caminhante experiente, equipado com mapas detalhados, suprimentos e um entusiasmo inabalável. Mas o que começou como uma aventura emocionante terminou em um mistério que abalaria a comunidade e permaneceria sem solução por 4 décadas. O grupo desapareceu sem deixar vestígios, e foi somente em 2025, 40 anos depois, que uma guarda florestal fez uma descoberta que prendeu a atenção do mundo. As suas tendas, cuidadosamente seladas debaixo da terra, como um segredo macabro das montanhas, preservado para a eternidade. O grupo de 9 amigos era uma equipa bem coordenada, unida pela paixão pela natureza e pela emoção do desconhecido. Alexander Cole Hartman, 24, era o líder não oficial, um planeador meticuloso que preparava cada rota ao pormenor e enchia os seus mapas de anotações. Sophia Grace Ellis, 23, era uma artista talentosa que documentava cada caminhada com esboços de árvores, rochas e clareiras, os seus desenhos cheios de vida. Benjamin Luke Reed, 25, era quieto, mas um mestre da orientação, que encontrava o caminho mesmo em nevoeiro denso. As suas habilidades com a bússola eram lendárias. Victoria Ann Brooks, 22, trazia leveza ao grupo com o seu humor contagiante, mesmo quando o cansaço se fazia sentir após longos dias. Ethan Marcus Hale, 26, era o aventureiro, sempre pronto para escalar um declive íngreme ou experimentar um trilho arriscado, muitas vezes com um sorriso. Olivia Rose Klein, 21, tinha um olhar atento aos detalhes e mantinha um diário onde registrava cada observação, desde pegadas de animais até mudanças no clima. Daniel Patrick Flynn, 24, era o fotógrafo do grupo, sempre com a sua câmera a postos para capturar a beleza das montanhas, as suas fotos cheias de cor e emoção. Natalie Jane Powell, 23, era a precavida, sempre equipada com um kit de primeiros socorros e uma lista de verificação que seguia meticulosamente. Ryan Thomas Grant, 25, um ex-escuteiro, contribuía com habilidades de sobrevivência que davam uma sensação de segurança ao grupo, desde acender fogueiras até orientar-se à noite. Na manhã de sexta-feira, 12 de julho de 1985, eles partiram de um pequeno estacionamento perto de Estes Park. O seu destino era uma secção remota do Never Summer Wilderness Trail, uma área que representava um desafio mesmo para caminhantes experientes. Longe das trilhas turísticas habituais, esta parte das montanhas rochosas era um labirinto de florestas densas, desfiladeiros íngremes e clareiras escondidas, onde a natureza permanecia intocada e selvagem. Eles tinham suprimentos para 4 dias, mapas detalhados, um rádio para emergências e até um pequeno caderno onde Alexander havia marcado a rota, com anotações manuscritas sobre fontes de água e locais de descanso. As suas famílias, incluindo Margaret Hartman, a mãe de Alexander, Robert Ellis, o pai de Sophia, e Laura Hartman, a irmã de Alexander, esperavam que eles retornassem no final da noite de segunda-feira. O grupo estava cheio de entusiasmo, rindo, trocando histórias e cantando canções enquanto marchavam para a natureza selvagem, o sol a aquecer os seus rostos. No entanto, quando a segunda-feira passou e não houve sinal de vida, a preocupação começou. Inicialmente, as famílias pensaram num atraso, talvez uma trilha errada,
um rádio avariado ou um pequeno acidente. Mas, à medida que as horas se tornaram dias, a preocupação transformou-se em pânico. As autoridades lançaram uma grande operação de busca, a maior da história da região. Guardas florestais, voluntários, cães farejadores e até helicópteros vasculharam as florestas. As montanhas rochosas são conhecidas pela sua imprevisibilidade. O nevoeiro pode surgir de repente, as trilhas desaparecem debaixo de vegetação densa e animais selvagens como ursos ou pumas não são raros. No entanto, os investigadores não encontraram sinais de ataque de animais. Não havia pegadas que se afastassem do último acampamento conhecido, nem galhos partidos que indicassem uma luta, nem pedaços de roupa ou equipamento. Os cães farejadores, que normalmente conseguiam detectar até os cheiros mais fracos, voltaram confusos, como se nunca tivessem tido um rasto. A busca durou 2 semanas, estendendo-se por dezenas de quilômetros quadrados e incluindo até planaltos remotos. Mas as montanhas não revelaram nenhum segredo. As famílias ficaram devastadas. Margaret Hartman recordou o entusiasmo de Alexander pelas montanhas. Como ele passava horas a estudar mapas e a falar sobre as estrelas que brilhavam sobre os picos à noite. Robert Ellis falou sobre o amor de Sophia por desenhar, os seus esboços, uma janela para a sua alma, que ela frequentemente partilhava com ele. Laura Hartman agarrou-se à esperança de que o grupo ainda estivesse vivo, algures lá fora, talvez numa caverna ou num vale escondido. Os jornais locais noticiaram sobre o grupo desaparecido e em breve surgiram rumores em Estes Park. Falava-se das Trilhas Amaldiçoadas, uma secção do Never Summer Wilderness, onde, supostamente, caminhantes já haviam desaparecido sem deixar vestígios antes. Alguns contavam sobre luzes estranhas que cintilavam entre as árvores à noite, ou sobre sons sinistros, um sussurro suave, ou passos que se desvaneciam na escuridão. Outros sussurravam sobre um homem solitário, que era visto ocasionalmente na área, sempre sozinho, sempre silencioso, com um olhar que causava desconforto. Alguns chamavam-no de A Sombra das Montanhas, um mito que cresceu nos bares e nas fogueiras. No entanto, sem provas, estas histórias permaneceram lendas e as investigações estagnaram. O desaparecimento dos 9 amigos tornou-se um caso frio, uma história não resolvida que os caminhantes contavam nas fogueiras para se assustarem uns aos outros. Os anos passaram. As famílias viveram com a incerteza atormentadora, e as montanhas rochosas guardaram o seu segredo, como se tivessem engolido o grupo para sempre. 4 décadas depois, na primavera de 2025, tudo mudou. Anna Schmidt, uma guarda florestal experiente nos seus 40 e poucos anos, estava numa inspeção de rotina de uma trilha antiga e pouco usada. O ar estava fresco, preenchido com o cheiro de pinheiros, musgo úmido e o som distante de um riacho distante. Enquanto caminhava pela vegetação densa, ela notou montes de terra incomuns, simétricos, quase artificiais, como se alguém tivesse amontoado a terra de propósito. Curiosa, ela começou a escavar, primeiro com as mãos, depois com uma pequena pá que sempre levava consigo. O que ela encontrou fez o seu sangue gelar nas veias. Uma tenda, intacta, mas enterrada profundamente debaixo da terra, como se tivesse sido escondida de propósito. Anna continuou a escavar, as suas mãos a tremer de incredulidade, e encontrou mais tendas, 9 no total, todas cuidadosamente seladas, como se alguém as quisesse preservar para a eternidade. Dentro das tendas, ela encontrou mochilas, sacos de dormir, objetos pessoais como diários, uma câmara antiga e até um mapa que estava marcado com símbolos estranhos. Círculos, linhas, quase como um código. No entanto, faltava uma coisa: os corpos dos desaparecidos.
Esta descoberta foi tão chocante quanto confusa. Quem enterrou as tendas e por quê? Por que não havia restos humanos? Como é que alguém podia esconder algo assim durante décadas, sem que um caminhante, um guarda florestal ou um animal descobrisse os vestígios? Anna informou imediatamente o Colorado Bureau of Investigation. Equipas forenses foram chamadas, e a investigação começou com uma urgência que agitou a pequena cidade de Estes Park. As tendas não foram simplesmente enterradas. Elas foram tratadas com um produto químico que as preservou durante décadas, uma substância que era rara e de difícil acesso nos anos 80. A disposição das tendas era precisa, quase ritualística, e algumas apresentavam arranhões finos, que indicavam o uso de ferramentas como pás ou varas de metal. No diário de Sofia, Anna encontrou anotações sobre sons estranhos à noite, um estalo na vegetação, passos que se aproximavam e desapareciam, um zumbido suave que ela não conseguia identificar. Olivia tinha feito esboços de pegadas que não correspondiam às do grupo, demasiado profundas, demasiado uniformes, como se pertencessem a alguém que carregava um peso pesado. As fotos de Daniel, embora desbotadas, mostravam uma figura indistinta no fundo de uma imagem, semi-oculta atrás das árvores, os olhos mal reconhecíveis, mas fixos no grupo. Estas pistas apontavam para algo sinistro. O grupo não estava sozinho. Alguém os havia observado, seguido os seus movimentos. Talvez até manipulado, muito antes de desaparecerem. A investigação levou Anna a outra descoberta que aprofundou o mistério. Perto das tendas enterradas, ela encontrou vestígios, impressões quase invisíveis no chão, que levavam a uma caverna escondida. A entrada estava coberta por vegetação e pedras soltas, quase invisível para o olho inexperiente. No interior, ela descobriu vestígios de atividade humana, cordas antigas, uma mesa improvisada feita de pedras planas, restos de fogueiras que não estavam ligadas ao grupo. Havia até arranhões nas paredes, como se alguém tivesse tentado gravar algo. Talvez uma mensagem, talvez uma marcação. Era como se alguém tivesse usado a caverna como um abrigo temporário, talvez para observar os desaparecidos ou até para os deter brevemente. Esta descoberta reforçou a suspeita de que o grupo não se tinha simplesmente perdido. Alguém os tinha manipulado propositadamente, apagado os seus vestígios e enterrado as suas tendas com uma precisão que beirava a obsessão. A caverna era uma nova pista que direcionava a investigação numa direção perturbadora. Seria este o lugar onde o grupo foi mantido antes de desaparecer? E, se sim, como é que alguém conseguiu esconder algo assim durante décadas? A notícia da descoberta espalhou-se como um incêndio. As famílias dos desaparecidos, que tinham vivido sem respostas durante décadas, foram novamente arrastadas para um turbilhão de esperança e dor. Margaret Hartman, agora com 70 e poucos anos, recordou o entusiasmo de Alexander pelas montanhas. Como ele passava horas a estudar mapas e a falar sobre as estrelas que brilhavam sobre os picos à noite. Robert Ellis falou sobre o amor de Sofia por desenhar, os seus esboços uma janela para a sua alma, que ela frequentemente partilhava com ele. Laura Hartman, a irmã de Alexander, começou a estudar os diários devolvidos, à procura de pistas que pudessem revelar a verdade. A comunidade de Estes Park, outrora um refúgio seguro para caminhantes, ficou abalada. As montanhas rochosas, um símbolo de liberdade e aventura, tinham guardado um segredo sombrio. Os locais começaram a partilhar histórias antigas, sobre um homem solitário visto nas florestas, sobre luzes que cintilavam à noite e sobre sons que não tinham explicação natural. Alguns falavam de um diário antigo que um guarda florestal havia encontrado nos anos 80, mas ignorado porque continha apenas anotações desconexas. Outros mencionaram um homem que andava pela floresta com lonas e ferramentas,
sempre à beira das trilhas, sempre a observar. Ana começou a analisar sistematicamente os achados. Ela mapeou as posições das tendas, comparou amostras de solo com dados meteorológicos históricos e reconstruiu a última rota do grupo. As amostras de solo continham vestígios de um mineral raro, que só ocorria numa parte remota do Never Summer Wilderness, o que sugeria que as tendas foram enterradas noutro lugar e posteriormente movidas. Um velho caçador, William Bill Lawson, relatou ter visto uma figura solitária em 1985 que se movia silenciosamente pela floresta, com um saco cheio de ferramentas, pás, cordas, lonas. Na altura, ele pensou que não era importante, mas agora questionava-se se tinha sido testemunha de um crime. Outros locais recordaram observações semelhantes. Uma figura que aparecia na escuridão e desaparecia com a mesma rapidez, sempre com um olhar estranho e focado. Um guarda florestal reformado contou sobre um incidente em que ele tinha descoberto uma lona numa árvore em 1985, bem no alto, como se alguém a tivesse escondido de propósito. Na altura, ele pensou que era lixo, mas agora aquilo aparecia sob uma nova luz. As pistas acumulavam-se. O grupo não tinha sido vítima de um acidente ou da natureza selvagem. Alguém com um profundo conhecimento das montanhas rochosas, com uma mente para a disseção e uma paciência assustadora, tinha apagado os seus vestígios. As tendas, a caverna, os diários, as fotos, tudo apontava para um criminoso que não só controlou o grupo, mas também as investigações durante décadas. Ana sentia que a verdade estava algures nas florestas, escondida nas sombras das árvores. Mas com cada nova pista, a tensão aumentava. Cada esboço, cada pegada, cada foto desbotada a aproximava da verdade. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de que o criminoso que orquestrou este crime ainda poderia estar lá fora intensificava-se. As montanhas rochosas, com a sua beleza silenciosa, tinham guardado um segredo que ia muito além do que Ana alguma vez poderia ter imaginado. Enquanto ela aprofundava a investigação, a certeza de que ela não estava apenas a perseguir um caso antigo, mas uma mente que tinha usado a natureza selvagem como palco para um crime que durou décadas, crescia. A verdade estava próxima, mas era tão ameaçadora quanto as próprias florestas. A descoberta das tendas enterradas nas montanhas rochosas havia agitado a pequena cidade de Estes Park. Anna Schmidt, a guarda florestal experiente, enfrentava um mistério que ia muito além do que ela alguma vez tinha vivido. As 9 tendas, cuidadosamente seladas debaixo da terra, não continham apenas os pertences do grupo que desapareceu em 1985, mas também pistas que indicavam uma precisão sinistra. Diários com anotações sobre sons estranhos, esboços de pegadas que não correspondiam às do grupo e fotos com uma figura sombria no fundo. Tudo isso apontava para um criminoso que não só observou o grupo, mas também controlou os seus movimentos. A caverna escondida que Ana encontrou por perto reforçou a suspeita. Alguém tinha usado a natureza selvagem como palco para um crime que permaneceu indetetável por 40 anos. Mas quem era essa pessoa? E por que ele havia preservado as tendas de forma tão meticulosa? Ana sabia que precisava aprofundar a investigação para revelar a verdade, e a investigação ganhou uma nova intensidade. Ana começou a analisar os achados com precisão forense. Ela trabalhou em estreita colaboração com o Colorado Bureau of Investigation, que usou as tecnologias mais modernas para decifrar os segredos das tendas. As amostras de solo recolhidas à volta das tendas continham vestígios de um mineral raro, que só ocorria numa pequena área do Never Summer Wilderness. Isto sugeriu que as tendas foram enterradas inicialmente noutro lugar e depois movidas para o local onde foram encontradas, um ato que exigiu um planeamento e uma paciência imensos.
O produto químico com que as tendas foram preservadas foi identificado como uma substância especializada, usada principalmente na arqueologia nos anos 80 para proteger artefactos. Isso levou Anna a suspeitar que o criminoso não só tinha conhecimento da natureza selvagem, mas também conhecimentos especializados em técnicas de conservação. Os arranhões nas varas das tendas, finos e uniformes, indicavam o uso de ferramentas que foram escolhidas com cuidado para não deixar vestígios óbvios. Os diários do grupo ofereceram mais pistas. Sophia Grace Ellis tinha mencionado repetidamente em suas anotações um zumbido estranho à noite que ela não conseguia identificar, bem como sombras que se moviam na periferia da sua visão. Olivia Rose Klein tinha feito esboços detalhados de pegadas que eram profundas e uniformes, como se alguém estivesse a carregar um peso pesado ou a deixar vestígios de propósito para confundir o grupo. As fotos de Daniel, embora desbotadas, foram restauradas digitalmente por especialistas forenses. Uma imagem mostrava uma figura a espreitar por trás de uma árvore, quase invisível, mas com um rosto que estava virado para o grupo. Os olhos, embora desfocados, pareciam vigilantes, quase calculistas. Alexander Cole Hartman tinha feito um mapa no seu caderno com marcações que não coincidiam com as trilhas oficiais. Círculos e linhas que pareciam um padrão que o grupo tinha seguido inconscientemente. Estes detalhes sugeriram que o grupo foi manipulado, os seus passos guiados, a sua percepção enganada. Anna decidiu usar tecnologia moderna para impulsionar a investigação. Ela usou drones equipados com câmaras de alta resolução e sensores térmicos para escanear o Never Summer Wilderness a partir do ar. Os drones detetaram anomalias no terreno, pequenas clareiras que estavam escondidas por vegetação densa e trilhas que pareciam ter sido propositadamente cobertas para enganar as equipas de busca. Um dos drones encontrou algo inesperado, um pequeno dispositivo escondido, semi-enterrado no chão, que parecia um dispositivo de vigilância primitivo dos anos 80. Era montado de forma grosseira, com fios e uma pequena antena, e parecia ter sido usado para gravar sons ou movimentos. A descoberta foi um choque. Alguém não apenas observou o grupo, mas também monitorizou sistematicamente os seus movimentos, possivelmente com tecnologia notavelmente avançada para a época. A caverna que Anna tinha descoberto foi examinada mais de perto. As equipas forenses encontraram vestígios de atividade humana que iam além dos do grupo. Além das cordas e da mesa de pedra, eles descobriram pequenos fragmentos de metal que poderiam ter vindo de uma ferramenta antiga, bem como cinzas que indicavam várias fogueiras. Uma parede da caverna tinha arranhões que pareciam uma espécie de tabela. Números e símbolos organizados numa ordem pouco clara. Um especialista em criptografia foi chamado, mas não conseguiu decifrar as marcações de imediato. Anna começou a suspeitar que a caverna não era apenas um abrigo, mas um lugar onde o grupo foi mantido antes de desaparecer. A ideia de que os 9 amigos estiveram presos ali, talvez a poucos metros do seu acampamento, era arrepiante. A investigação despertou a atenção do público, e as famílias dos desaparecidos foram novamente arrastadas para o passado. Margaret Hartman, a mãe de Alexander, foi a Estes Park para ver os achados. A visão das tendas, intactas, mas enterradas debaixo da terra, foi um choque que reabriu velhas feridas. Robert Ellis, o pai de Sophia, segurou os seus esboços, que capturavam a beleza das montanhas, mas também continham pistas súbitas de desconforto. Laura Hartman, a irmã de Alexander, começou a analisar os diários, à procura de mensagens escondidas. Ela descobriu que Alexander, nas suas últimas anotações, falava de trilhas falsas, como se alguém tivesse mudado as marcações nas árvores para confundir o grupo. Estas observações, que na altura foram consideradas triviais, agora pareciam avisos que o grupo não tinha levado a sério.
Ana também se voltou para a comunidade local para recolher mais pistas. Um guarda florestal reformado, William Bill Lawson, contou sobre um encontro no verão de 1985. Ele tinha visto uma figura solitária que se movia silenciosamente pela floresta, com um saco cheio de ferramentas, pás, cordas, lonas. Na altura, ele pensou que era um caçador, mas agora questionava-se se tinha visto o criminoso. Outros locais relataram avistamentos semelhantes. Um homem, sempre sozinho, que aparecia e desaparecia perto das trilhas, sem deixar vestígios. Alguns falavam de um diário antigo que um caminhante tinha encontrado nos anos 80, cheio de anotações desconexas sobre a ordem da natureza selvagem. Este diário tinha sido perdido na altura, mas as histórias sobre ele fizeram Ana ficar alerta. Ela começou a vasculhar relatórios históricos e descobriu que vários desaparecimentos menores tinham sido relatados no Never Summer Wilderness, nos anos antes de 1985, na maioria, jovens caminhantes que viajavam em pequenos grupos. Estes casos tinham sido considerados acidentes, mas agora pareciam sob uma nova luz. Um nome aparecia repetidamente: Elias Thorne, um homem recluso que tinha vivido na região nos anos 80. Thorne era um ex-pesquisador de psicologia que tinha sido despedido de uma universidade em Denver nos anos 70, depois de conduzir experiências controversas sobre isolamento humano. Ele tinha se retirado para a natureza selvagem, vivendo numa cabana à beira do Never Summer Wilderness, e era descrito pelos locais como excêntrico. Alguns relataram que ele era frequentemente visto com cadernos e ferramentas, sempre sozinho, sempre a observar. Ana encontrou relatórios que ligavam Thorne a um jipe antigo que era visto perto das trilhas, muitas vezes carregado com lonas e cordas. Na altura, ninguém tinha visto uma ligação, mas agora Thorne parecia ser um possível suspeito. A investigação tomou um novo rumo quando Ana descobriu uma cabana abandonada, a cerca de 2 quilômetros do local onde as tendas foram encontradas. A cabana estava em ruínas, o telhado parcialmente desabado, mas no interior ela encontrou pistas que a fizeram estremecer. Um caderno antigo, amarelado e frágil, continha mapas detalhados do Never Summer Wilderness, marcados com os mesmos símbolos do mapa de Alexander. As páginas estavam cheias de anotações sobre padrões de comportamento humano, isolamento e controlo do ambiente. A caligrafia era precisa, quase obsessiva. E as anotações pareciam ter sido feitas ao longo de anos. Havia também esboços de acampamentos que correspondiam exatamente ao último local conhecido do grupo. Ana começou a suspeitar que Thorne não só observou o grupo, mas também manipulou os seus movimentos de propósito, talvez como parte de uma experiência doentia. As imagens de drone trouxeram mais revelações. Uma análise das imagens mostrou que certas trilhas que o grupo tinha tomado foram alteradas de propósito. Galhos foram partidos, pedras movidas, marcações em árvores alteradas para direcionar o grupo numa direção específica. Era como se alguém tivesse transformado a natureza selvagem numa armadilha, na qual o grupo estava inconscientemente preso. Ana reconstruiu os últimos dias do grupo. Na noite de sexta-feira, eles montaram o seu acampamento numa clareira. Riram e tiraram fotos. Na manhã de sábado, eles notaram pequenas anomalias, pegadas que não correspondiam às suas, um zumbido estranho à noite, uma mochila que estava ligeiramente deslocada. Estes detalhes, registrados nos diários, foram considerados coincidências na altura, mas agora apontavam para uma manipulação propositada. A tensão na comunidade cresceu. Os caminhantes relataram um novo desconforto nas florestas, uma sensação de estarem a ser observados. Alguns juraram ter visto sombras a mover-se entre as árvores, ou ouvido sons que pareciam passos. As famílias dos desaparecidos, especialmente Laura Hartman, começaram a apoiar ativamente a investigação.
Laura vasculhou as anotações de Alexander e encontrou pistas sobre trilhas falsas que tinham confundido o grupo. Ela começou a traçar paralelos com outros casos que encontrou em jornais antigos, caminhantes que desapareceram nos anos 70 e 80, muitas vezes em circunstâncias semelhantes. Estas descobertas reforçaram a suspeita de que Thorne não era apenas responsável pelo desaparecimento dos 9 amigos, mas possivelmente fazia parte de um padrão maior. Anna decidiu intensificar a vigilância do local da descoberta. Ela mandou instalar câmaras com visão noturna, na esperança de capturar movimentos perto das tendas ou da caverna. As noites eram frias e silenciosas. Apenas o farfalhar das folhas e o uivo distante de um coiote quebravam o silêncio. No entanto, uma noite mudou tudo. Uma das câmaras registrou uma figura que se movia silenciosamente pela vegetação rasteira, com uma lona e um feixe de cordas. A figura parou, como se estivesse a escanear o ambiente, e depois desapareceu na escuridão. Anna e a sua equipa sabiam que estavam no rastro de um criminoso, que ainda estava ativo, que observava as florestas e possivelmente seguia a investigação. A descoberta desta figura foi um avanço, mas também um aviso. O criminoso não era apenas uma sombra do passado, mas uma ameaça que ainda espreitava nas montanhas rochosas. A investigação intensificou-se. Anna começou a investigar o passado de Thorne. Ela encontrou antigos registros universitários que documentavam as suas experiências sobre isolamento e comportamento humano. Ele tinha desenvolvido teorias de que as pessoas na natureza selvagem podiam ser controladas se o seu ambiente fosse manipulado. A sua demissão deveu-se a violações éticas. Mas ele aparentemente tinha continuado o seu trabalho na natureza selvagem, longe de olhares curiosos. A cabana, os cadernos, as tendas enterradas, tudo encaixava com um homem que via a natureza selvagem como o seu laboratório. Anna sabia que estava a enfrentar uma mente que não era apenas paciente, mas também perigosamente inteligente. Cada pista, cada diário, cada imagem de drone a aproximava da verdade. Mas a pergunta permanecia. Por que Thorne tinha conservado as tendas e qual era o verdadeiro destino dos 9 amigos? As montanhas rochosas, com a sua beleza silenciosa, tinham se tornado um labirinto de segredos, e Anna estava determinada a desvendá-lo, por mais sombria que a verdade fosse. O ar nas montanhas rochosas estava pesado de tensão, enquanto Anna Schmidt e a sua equipa levavam a investigação para a fase decisiva. A descoberta das tendas enterradas, as pistas nos diários, a caverna escondida e as imagens de drone de uma figura sombria tinham solidificado a certeza. O criminoso que fez os 9 amigos desaparecerem no verão de 1985 ainda estava ativo. Um fantasma que observava as florestas. As câmaras de vigilância tinham capturado uma figura que se movia pela vegetação rasteira à noite, com lonas e cordas, como se estivesse a verificar o local onde as tendas foram encontradas. Anna sabia que estava a enfrentar uma mente que manipulava magistralmente não só a natureza selvagem, mas também a psicologia humana. A pergunta que a atormentava a ela e às famílias dos desaparecidos não era apenas quem era este criminoso, mas por que ele tinha conservado as tendas durante 40 anos. E qual era o verdadeiro destino de Alexander, Sophia, Benjamin, Victoria, Ethan, Olivia, Daniel, Natalie e Ryan. Anna aprofundou a sua investigação, analisando ainda mais as pistas da cabana abandonada e dos diários do grupo. O caderno encontrado na cabana continha registros obsessivos sobre isolamento humano e controlo através da natureza selvagem. A caligrafia era meticulosa, as páginas cheias de mapas que marcavam os acampamentos do grupo e anotações que pareciam o protocolo de uma experiência. Uma anotação destacava-se em particular. O grupo segue as marcações sem saber. Eles fazem parte do padrão.
Isto confirmou a suspeita de Anna de que o criminoso tinha atraído propositadamente o grupo para uma armadilha, manipulando as trilhas e colocando marcações falsas. As imagens de drone mostraram que as trilhas que o grupo tinha tomado foram alteradas de propósito. Pedras movidas, galhos partidos, casca de árvores com sinais falsos para direcionar o grupo para uma direção específica. Era como se o criminoso tivesse transformado a natureza selvagem num tabuleiro de xadrez, onde os 9 amigos eram peões inconscientes. As análises forenses trouxeram mais avanços. As impressões digitais encontradas nas varas das tendas e na caverna foram comparadas com uma base de dados e levaram a Elias Thorne, o ex-pesquisador de psicologia recluso. Thorne, agora com 70 e poucos anos, tinha vivido perto do Never Summer Wilderness desde os anos 80, muitas vezes numa cabana que quase ninguém visitava. O seu passado como pesquisador, que tinha conduzido experiências sobre isolamento e comportamento, tornava-o o principal suspeito. Anna encontrou antigos registros universitários que documentavam a demissão de Thorne. Ele foi despedido em 1978, depois de ter conduzido estudos eticamente questionáveis, nos quais manipulava voluntários em ambientes isolados. As suas anotações da cabana indicavam que ele tinha continuado as suas experiências na natureza selvagem, usando as montanhas rochosas como o seu laboratório privado. Outra pista veio dos drones, que descobriram uma rede escondida de trilhas que levava a uma segunda caverna, a cerca de 1 quilômetro da primeira. Esta caverna estava ainda mais bem escondida, a entrada quase completamente coberta por vegetação e pedras. No interior, Anna encontrou provas que a deixaram sem fôlego. Uma jaula improvisada de madeira e cordas, vestígios de presença humana como farrapos de roupa e um pequeno símbolo esculpido à mão que correspondia às marcações no mapa de Alexander. A caverna era claramente um lugar onde o grupo tinha sido mantido, possivelmente por horas ou dias antes de desaparecer. Resíduos químicos na caverna indicavam o uso de um sedativo, que era raro nos anos 80, mas conhecido nos círculos médicos. Isto reforçou a teoria de que Thorne tinha sedado e manipulado o grupo para controlar a sua experiência. Anna organizou uma grande operação de vigilância. Câmaras e sensores de movimento foram instalados em todo o Never Summer Wilderness, com foco no local onde as tendas foram encontradas, nas 2 cavernas e na cabana abandonada. As noites eram tensas. A equipa esperava num acampamento provisório por um sinal do criminoso. Numa noite fria e sem lua, uma câmara deu o alarme. Uma figura, vestida com roupas escuras, movia-se propositadamente em direção ao local. Ela carregava uma lona e um feixe de cordas. Parou como se estivesse a escanear o ambiente e começou a examinar o chão, como se quisesse garantir que as tendas permaneciam indetetáveis. Anna e a sua equipa moveram-se silenciosamente, os corações a bater forte. A figura era Elias Thorne, mais velho, frágil, mas com uma precisão nos seus movimentos que revelava a sua familiaridade com o terreno. Quando a equipa o cercou, ele não ofereceu resistência, mas quase sorriu, como se soubesse que este momento iria chegar. O interrogatório de Thorne foi um ponto de viragem. Ele confessou ter observado e manipulado os 9 amigos em 1985 como parte de uma experiência sobre isolamento humano na natureza selvagem. Ele tinha escolhido o grupo de propósito porque eles eram jovens, entusiastas e confiantes, candidatos ideais para a sua empresa doentia. Thorne tinha manipulado as trilhas, colocado marcações falsas e até criado sons à noite para confundir e isolar o grupo. As cavernas serviram como prisões temporárias, onde ele sedava o grupo com um sedativo para estudar as suas reações. As tendas ele enterrou depois, conservadas com um produto químico, como um arquivo da sua experiência, uma espécie de museu macabro do seu controlo.
Mas, quando questionado sobre o destino dos 9 amigos, ele ficou em silêncio. Nenhum corpo, nenhum vestígio. Apenas as tendas e os seus pertences ficaram para trás. Ana suspeitou que o grupo tinha sido descartado num dos muitos desfiladeiros inacessíveis das Montanhas Rochosas, mas sem provas. Isso permaneceu uma ferida aberta. As famílias dos desaparecidos foram informadas, e a notícia da confissão de Thorne foi um momento agridoce. Margaret Hartman, a mãe de Alexander, desatou a chorar quando lhe devolveram o seu mapa e o seu caderno, cheios das suas anotações meticulosas. Robert Ellis, o pai de Sophia, segurou os seus esboços que capturavam a beleza das montanhas, mas também os seus últimos medos. Laura Hartman, a irmã de Alexander, criou um arquivo digital dos registros de Alexander para preservar o seu legado. As famílias encontraram consolo nos objetos devolvidos, mas a incerteza sobre o destino final do grupo permaneceu uma pesada carga. A comunidade de Estes Park organizou um memorial, onde os nomes dos 9 amigos foram lidos, as suas histórias contadas, a sua paixão pela natureza celebrada. No entanto, a revelação do crime de Thorne tinha mudado a região. As Montanhas Rochosas, outrora um símbolo de liberdade, eram agora um memorial ao lado sombrio da psique humana. Ana refletiu sobre o caso e as lições que podiam ser tiradas. A tragédia dos 9 amigos mostrou a importância da preparação e da cautela na natureza selvagem. Os caminhantes devem sempre viajar em grupo, partilhar as suas rotas com amigos ou autoridades e usar tecnologias modernas como localizadores GPS ou telefones por satélite para se manterem acessíveis em caso de emergência. Os drones e as câmaras, que foram cruciais neste caso, sublinharam a importância da tecnologia na busca por desaparecidos. Mas, além disso, o caso revelou uma verdade mais profunda. A psique humana pode ser tão perigosa quanto a própria natureza selvagem. Elias Thorne tinha transformado a sua curiosidade científica numa obsessão que destruiu vidas. Isto deixou claro como é importante reconhecer os sinais de instabilidade mental e oferecer apoio antes que eles resultem em ações perigosas. Ana enfatizou que as comunidades devem permanecer vigilantes, não só em relação aos perigos da natureza, mas também em relação aos abismos escondidos nas pessoas à sua volta. As Montanhas Rochosas tinham revelado o seu segredo, mas as cicatrizes permaneceram. A comunidade em Estes Park instalou novas medidas de segurança: câmaras de vigilância ao longo das trilhas, patrulhas regulares por guardas florestais e cartazes informativos que educavam os caminhantes sobre os riscos. Nas trilhas onde o grupo desapareceu, foram colocadas placas comemorativas que contavam a sua história, não apenas como um aviso, mas como um tributo à sua paixão e coragem. Para as famílias, a verdade foi um consolo doloroso. Elas puderam honrar os pertences dos seus entes queridos, mas o vazio permaneceu. Laura Hartman publicou um blog onde partilhou as anotações de Alexander e os esboços de Sophia, para inspirar outros a amar a natureza, mas também a serem cautelosos. Ela escreveu: "As montanhas são lindas, mas elas não perdoam erros. Honrem-nas estando preparados." A revelação do caso teve um grande impacto. Os média reportaram em todo o mundo sobre o grupo desaparecido e o crime de Thorne, que misturou as fronteiras entre a ciência e a loucura. Os caminhantes nas Montanhas Rochosas relataram uma nova consciência, uma mistura de respeito e cautela. Alguns juraram nunca mais caminhar sozinhos. Outros agora carregavam dispositivos de emergência consigo. A história dos 9 amigos tornou-se um lembrete de que a beleza da natureza está sempre ligada a riscos, seja pelos elementos ou pelos cantos escuros da mente humana. Ana, que resolveu o caso, sentiu uma mistura de triunfo e tristeza. Ela tinha desvendado um mistério de 40 anos,
mas o custo foi alto. As montanhas rochosas, com os seus picos silenciosos e vales profundos, mostraram que podem ser tanto um paraíso quanto um labirinto, onde segredos sobrevivem por décadas. As lições deste caso eram claras. A preparação pode salvar vidas. Os caminhantes devem partilhar os seus planos, levar equipamento de emergência e levar a sério os sinais de perigo, seja um som estranho, uma trilha falsa ou a sensação de estarem a ser observados. Igualmente importante é estar atento à saúde mental das pessoas à nossa volta. Elias Thorne era um homem que foi tolerado pela sua comunidade, embora a sua excentricidade devesse ter sido um sinal de alerta. Uma intervenção precoce, seja por amigos, família ou profissionais, poderia ter impedido que a sua obsessão resultasse num crime. A tecnologia, drones, câmaras, GPS, desempenhou um papel crucial na resolução do caso e mostrou a importância de ferramentas modernas para a segurança. Mas, em última análise, foi a persistência dos investigadores e o amor das famílias que trouxeram a verdade à luz. A história dos 9 amigos lembra-nos que devemos respeitar a natureza, mas também entender as pessoas à nossa volta para prevenir tragédias. A comunidade de Estes Park encontrou uma forma de seguir em frente. As placas comemorativas ao longo das trilhas tornaram-se um local de reflexão, onde os caminhantes paravam para ler a história do grupo e reconsiderar a sua própria segurança. As famílias, embora marcadas pela dor, encontraram consolo na comunidade que se uniu a elas. Elas organizaram workshops para educar outros sobre caminhadas seguras e criaram um fundo para financiar missões de resgate nas montanhas rochosas. Ana continuou o seu trabalho como guarda florestal, mas o caso a mudou. Ela sabia que a natureza selvagem sempre guardaria segredos, mas estava determinada a garantir que nenhuma outra história permaneceria sem solução. As montanhas rochosas, com a sua beleza silenciosa, nunca mais seriam apenas um lugar de liberdade. Elas também eram um memorial à frágil fronteira entre a aventura e o perigo, entre a curiosidade e a obsessão.